Boa noite para todo mundo, né? Boa noite. Nós estamos aqui com Boa noite. 20 participantes já, né? A turma de vocês tem quase 100 alunos, que toda hora chega aluno, são alunos, são alunos. Porra. Deixa eu perguntar, vocês estão acompanhando aí, vocês agora que são acadêmicos, tem que acompanhar, né? Estão acompanhando aí a discussão do aborto lá no Espírito Santo? Sim, velho. E aí, o que você acha? Você que falou sim, velho, qual é o seu posicionamento aí? Cara, é uma situação A gente complicada. passou de pé de mundo, tá ali, consertando. Acho que deu Concordo. problema em alguma coisa. Você concorda com o aborto ali? Amanda, você concorda? Pega ali. Letícia concorda, Letícia gosta da aborto. Quê? Você concorda? Minha mãe, se voltar, você me fala. Uhum. Ó, semana passada O que eu ia falar? vocês não brincam, é que ninguém quer ver não, hein? Gostando, tá? Professor, o Sim. senhor fez um post no Instagram sobre uma lei que foi sancionada, só que eu não entendi Sim, aham. no Perdi Esse negocinho o aí. microfone dela. De quem? Ana. Ana. Desliga seu Isso. microfone, Ana, pra você parar de resolver problema em casa. Isso. Pronto. Então, basicamente, o que foi que resolveu da lei que o senhor postou hoje, que eu não entendi? Qual lei? O que o senhor postou no Instagram hoje. Ah, foi uma alteração. Aquilo ali, na verdade, é uma alteração que teve no Estatuto da OAB. Que vai, na verdade, influenciar na questão da licitação. Né? É um assunto que vocês vão estudar lá no 7º semestre, quando estiver falando de direito administrativo. O que foi que mudou? O gestor público ele vai poder agora contratar advogado sem precisar fazer uma licitação, entendeu? Ele simplesmente vai poder escolher o advogado a partir da sua qualificação técnica. Foi isso que houve de alteração. Então, por exemplo, serve até para vocês. Quanto maior for a sua especialização, a sua qualificação, melhores chances você vai ter no mercado público. Né? Coisa que não vai ter mais licitação, o prefeito não precisa fazer uma licitação e até mesmo questões de concurso, às vezes ele não vai precisar fazer nem concurso para certas áreas envolvendo o jurídico. Por exemplo, ele pode contratar um assessor jurídico municipal hoje com base apenas naquilo ali, com base na notória especialização do advogado. É mais uma questão de administrativo do que de penal, mas como envolvia o Estatuto da Advocacia, aí eu acabei postando ali. Pessoal, acho que não tem mais ninguém para entrar não. Deixa eu fazer a chamada logo aqui. Fazer a primeira chamada. A Adriele tá aí? Abre a câmera que eu tenho que ver agora. Adriele. Esse nome aqui, Arlejandre. É Arlejandre? Também não. Tu tem que responder, viu? Responder. Amanda. Presente. Ana Clara. Presente. Heloísa. Presente. Manuela. Presente. Manuele. Estevão. Giovana. Presente. Elder. Esse outro nome aqui. Eike, Reiki, Raik, como é que é? Eike. Quem? Eike. Que ligação aí, meu velho? Bom, então vamos ficar perdido aqui. Igor. Inácio. Presente. Oh, não demora de responder, não. É porque tem dois, tem Igor Pereira e Igor Conceição. Na minha lista só tem Igor Conceição. Sou Inara. Presente. João Matheus Campos. Júlia. Juliana.
Juliana. Laísa, Laísa. Liza. Deixa o bicho ligado, demora não. Lara. Lara. Larissa. Lara tá aí? Tá não. Larissa. O som dela não tá saindo, pelo que O som parece. dela não tá saindo, não, professor. Não tô conseguindo ver aqui, não. Ah, achei aqui. Larissa. Já falou aí? Falou não. Lázaro. Presente. Letícia, já vi aqui. Marcos. Presente. Marcos Bruno. É nóis. Marcos André. Matheus Felipe. Presente. Miqueias. Pedro Henrique. Presente. Presente. Juan André. Presente, mano, aqui. Juan. É Juan. Aqui. Vitória ou Vitória. A mulher da internet. Presente. A mulher da praia. Só na praia aí. E Igor. Igor. Pessoal, quem o nome não chamou aí, manda depois no chat aí, que aí eu vou pedir para o pessoal adicionar na lista. Essa lista é atual, tá? Eu peguei ela hoje na faculdade. Então vamos lá, meu povo. Vamos estabelecer uma coisa aqui, o seguinte, eu não estou querendo amedrontar vocês não, mas vamos lá. Ana Clara está comendo. Mas vamos lá. Ou vocês começam a participar com efetividade, ou eu estou vendo vocês boiando na prova, viu? Porque pelas perguntas que eu andei recebendo aqui, eu estou vendo Radengo boiando. Então, vamos estabelecer uma coisa aqui. O primeiro semestre já acabou. A fase de jogar a toalha e rimar e voltar para poder ser outra coisa já passou. Entendeu? Então, agora, já que tu tá aqui, tu segura aqui agora. Já que você está aqui, segura aqui. Então, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Jesus Cristo. Se tu tiver dúvida, filho, me pergunte. Porque a sua dúvida pode ajudar um outro colega. Se tu não entendeu, tu me pergunta. A grande maioria dos colegas de vocês, colegas que eu digo não da sua sala, mas eu digo assim acadêmico, fica enganchado no direito penal 1 é por conta dos termos jurídicos. Por quê? Obviamente eu dou aula do segundo até o 9º. Então, às vezes eu acabo me equivocando em uma coisa e aí uso uma linguagem jurídica muito diferenciada da que vocês estão acostumados e aí você fica com vergonha e não pergunta. E aí depois chega na hora da prova, eu acabo colocando ali aquela expressão ali, tá? E tu fica sem saber. Então vamos estabelecer um negócio aqui. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo no segundo semestre, todo mundo querendo ser, como diria minha avó, advogado, juiz, promotor, qualquer negócio. Então, o ideal, meu filho, é a gente começar. Não precisa copiar não, que eu vou mandar isso aí hoje ainda para vocês, junto aí, na hora que eu for disponibilizar a aula. Eu quero que você olhe para cá e vá anotando o que você quiser fazer de pergunta. O que você quiser fazer de pergunta, você me pergunta. Vamos tentar estabelecer um dialeto aqui entre professor e aluno, porque, rapaz, é um negócio engraçado. Vocês chegam no segundo semestre comigo, direito penal, com essa cara assim, todo mundo de sério, todo mundo intelectual. Quando vai chegando direito penal 3, direito penal 4, processo penal, os mundo fica tudo doido já. Então, não, pode ficar normal mesmo, pode perguntar, fale à vontade. Se sua pergunta for aquela pergunta assim muito louca, a gente não vai responder, mas vai te dar um signal de alguma coisa aqui, entendeu? Mas, como diz o cara, de viagem você não vai ficar. Pessoal, eu falei com vocês na aula passada a respeito daqueles princípios. Antes de eu avançar para os demais princípios, eu preciso tratar com vocês agora alguns conceitos. Sem essa parte conceitual, você não vai conseguir entender nada da agora para frente. Não tá difícil não. Vitória chegar e fez assim, ó. Não tá não. O que eu quero que você entenda? Sem essa parte inicial de conceito aqui, agora a gente não consegue adiantar. Então vamos lá que eu trouxe para vocês alguns conceitos que vocês precisam ouvir hoje e carregar para o resto da vida. Quem for estudar aí
e for querer direito penal realmente para a vida ou para fazer segunda fase da OAB. Se eu perguntasse para você, antes de você ler aqui, o que é direito penal? Alguém se habilitaria a falar o que achava que era direito penal? Assim, eu sempre achei que direito penal era uma coisa e, na verdade, eu estou descobrindo que é outra. Alguém tinha alguma ideia do que era? Sim ou não? Eu, Eu quem, rapaz? Marcos Bruno Gregório de Jesus. Então diga aí o que você achava que era direito penal. Eu achei que eram as leis que definiam as penas de qualquer tipo de crime. Mais alguém quer falar? Mais alguém? Não? A ideia, na verdade, você acertou a ideia. Você só não trouxe a essência, mas basicamente é isso aí. Direito penal, realmente o direito penal vai definir toda a conduta penalmente relevante. Toda a conduta que mereceu uma reprovação, que mereceu uma sanção. Tu sabe o que é sanção? Vocês estudaram já hermenêutica jurídica com a professora Iola? Já? Não? Sim? Não? Redação jurídica já fizeram? Estamos fazendo agora. Vai fazer agora? Ah, então pronto. A melhor matéria é essa. Redação jurídica com a professora Iola. É a melhor professora que vocês vão encontrar. Quando vocês encontrarem com ela, pode falar com ela, quando disse que é a melhor matéria. Então vamos lá. O que é sanção? Sanção é a consequência lógica para aquele cara que pratica um crime. Então, olha aqui, Vitória está olhando para mim e está sorrindo. Ou então está vendo para alguém aí na frente. Mas compreenda o seguinte, a sanção é a seguinte, eu vou te pegar o exemplo. Imagine que Marcos André, está ouvindo, Marcos? Imagine que Marcos André vai andando na rua, imagine que Marcos André vai andando em determinada rua, e aí ele observa lá na rua, em Guaratinga, e vê quem? Vê Vitória. Guaratinga não, Cumuruxatiba. E aí viu Vitória ali, em Cumuruxatiba. Quando ele viu, ele não se contentou apenas em ver. Além de ver, ele agora partiu e, mediante violência, ele agora faz o quê? Ele agora força ela a conceder um beijo lascivo, aquele beijo roubado que a jurisprudência entende como estupro. Aquele beijo que o camarada rouba mediante violência ou grave ameaça. Não estamos falando daquele beijo da cudossagem, né? Cudossagem é assim, a menina doida para beijar o cara, aí fica assim, eu não quero, aí vai chegando e beija. Isso aí não. Isso aí não foi beijo. O que nós estamos falando é aquele beijo que a mulher não quer de jeito nenhum, já disse 300 não, e o elemento simplesmente vai lá, à força, pega e beija. Isso aí a doutrina chama de beijo lascivo e é crime, estupro, artigo 213 do Código Penal. O que é que eu quero te dizer? Direito penal agora vai resolver isso. Como? Quando ele diz o seguinte, olha, existe um artigo que pune você, Marcos André, por ter roubado o beijo da menina. Qual é o artigo? O artigo é o 213. Então perceba que o que é que o direito penal é? O direito penal nada mais é do que um ramo do direito que vai trazer para você normas de conduta para que a sociedade não vire uma bagunça. Então, quem controla, em regra, né? Quem controla a sociedade para conviver harmoniosamente, o cara não ficar entrando todo dia na sua casa, pegando uma coisa, entrando na casa do outro, ninguém anda vendendo droga porque é crime, ninguém anda roubando porque é crime. Então, assim, o direito penal é para isso. É para poder proteger a sociedade e para aqueles que decidirem descumprir esta medida, vem sofrer agora uma sanção. Então, a ideia do direito penal, como está aí no tópico 1 que eu trouxe para vocês, é justamente essa. É simplesmente trazer o quê? Um conjunto de norma para definir o que é crime e a consequência daquele crime. Tome cuidado. Professor quem? Marcos? Eu. Só que beijou a Eu roubei o beijo e ela roubou meu coração. E aí, não tem crime, não? Ah, Maria, não vou fazer casamento agora, não. Ela também não quer você, não, que ela tem um namorado. O nome do namorado tá na tatuagem dela. Então, não tem não, aí ela é você. Professor, Oi. repete com essa definição novamente. Direito penal é um conjunto de normas. A tela tá aparecendo para vocês aí? Tá. Então, tá aí na tela aí, ó. Mas eu tô pelo celular, não dá para ler, não. Beleza, então eu vou repetir. É o conjunto de normas, que vem definir os crimes,
sobre a ameaça de sanção. O que é sanção? Sanção é a pena. Todo crime tem uma sanção. Aprenda isso. Ninguém vai praticar um crime e não vai... Aí você fala, professor, mas o cara matou o outro e foi absolvido. Não importa, ele sofreu, de qualquer forma, um processo. A absolvição é uma decorrência lógica do processo. O que o direito penal está dizendo para você é o seguinte, olha, existe a punição para este crime. É isso que o direito penal está querendo te dizer. Deu para entender? O que mais quer perguntar? Ninguém? E não fique namorando aí pelo chat, não, vocês dois. Então, vou avançar. Qual é a finalidade do direito penal? Finalidade do direito penal, muita gente erra. Isso aqui foi questão de OAB. Por que é que muita gente erra? Porque não estuda direito e aí ele vai pela indução do nome. Porra, aí ele fala assim, puta que pariu, direito penal, qual é a finalidade do direito penal? Aí ele fala, pô, penal, pena, e aí ele vai na indução pelo nome e toma 0. Por quê? A finalidade do direito penal não é a pena. A finalidade do direito penal é a proteção dos bens jurídicos mais importantes. E aqui, meu querido, nós estamos falando de bens jurídicos importantes para o direito, não é para você não. Quer ver eu te dar um exemplo aqui para você ficar logo doidão da vida e indignado? Você eu não sei, mas tem umas meninas aqui que vão ficar indignadas. Por exemplo, entre você sacrificar um animal, né? O pitbull partiu para cima de você. Imagine aí. O pitbull partiu para cima de você, você andando na rua com a camisa do Vasco, você que é maluco, torce pro Vasco, vai andando na rua com a camisa do Vasco e o cachorro torce para quem? Torce pro Itamaraju. O cachorro não gostou de você por causa da camisa, partiu para cima de tu, aquele pitbull, só o veneno, você muito doido vindo da roça, sacou um facão ali e picou no pescoço do cachorro. Meu irmão, entenda o seguinte, o direito penal entende que aí houve um estado de necessidade. Era um perigo atual, aquele cachorro ia acabar. Ou você matava ele, e não pode comer na hora da aula, porque na sala tu não ia comer, né? Ou tu matava ele, tô brincando, tá? Ou tu matava ele, ou ele te esbagaçava. O que é que eu quero te dizer? Você acha que essa morte aí, o direito penal vai se preocupar com ela? A morte do cachorro? Aí o povo que gosta de defender os cachorros vai falar, ai, professor, mas os animais, os crimes contra os animais são terríveis. Sim, cada caso é um caso. Se o animal não estivesse ali fazendo nada, você também não tinha direito de fazer isso, porque naquele momento o bem jurídico dele era mais relevante. Mas nesse momento, em voga, você, sua vida e a vida do animal, qual você acha que o direito penal vai proteger? A sua ou a do animal? Obviamente, a sua. Então, entenda que a finalidade do direito penal é proteger o quê? Aqueles bens mais importantes. Algum de vocês, me permite dizer aqui, já ouviu falar de uma coisa chamada princípio da insignificância? Alguém já ouviu falar? Princípio da insignificância? Alguém já ouviu falar aquela expressão bem assim, roubou, mas era para poder comer, aí não ficou preso. Vocês nunca ouviram ninguém falar isso, não? Já. Já também. Oi? Só você. Se realmente foi isso, não há crime, né? Só esse cara que ouve as coisas, ninguém assiste Cidade Já Alerta. ouvi. Ah, ninguém assiste Cidade Alerta, não, é? Que é isso? O que é que acontece? Quando você vê, por exemplo, uma reportagem que fala bem assim, o cidadão furtou ali, aquele cidadão furtou uma barra de sabão para lavar a roupa na casa dele. A mulher esse dia furtou um pote de, digamos, de margarina. A mulher furtou um pote de margarina. Tudo isso, se verificado, observe, se verificou se realmente é para uma situação de mitigação de fome, a pessoa não está trabalhando, a pessoa está desesperada, a pessoa não tem como se alimentar, tem filho em casa chorando, não recebe Bolsa Família, não recebe R$600, não recebe nada, e a pessoa passa na porta da sua padaria, olha você com aquele chimango lá na vitrine, você deu as costas, o cara vai pegar o chimango e vai partir. O que é que eu quero te dizer? É um crime? É. De qualquer forma, ele praticou um furto. Mas esse furto aí, o direito penal não vai levar avante, não vai levar um cara a julgamento, falar bem assim,
Vamos jogar aqui agora Bruno. Por quê? Furto de um chimango. O valor do chimango, 50 centavos. Puta que pariu. Entendeu? Agora, o que é que eu quero lhe dizer? As coisas maiores, obviamente, o direito penal vai tutelar. E aí você pode estar se perguntando assim, professor, mas eu vi no jornal esses dias que a mulher furtou um shampoo e não saiu. Não saiu, não. Ficou presa. Eu vi esses dias no jornal. Meu irmão, cada caso é um caso. O que nós estamos trabalhando aqui, infelizmente, é a teoria. Na prática, tudo acontece. Na prática, o cara é preso com 200 milhões na casa dele e recebe a prisão domiciliar e ainda diz que o dinheiro não é dele. Entende? Então, a prática é outra coisa. Mas coloque isso na sua mente para você não errar na prova, Pedro Henrique. Qual é a finalidade do direito penal? Proteger os bens jurídicos mais importantes. Para quê? Para que a sociedade possa viver em harmonia. Bacana? Pode ir? Ô, professor, e se o proprietário perceber o roubo e agrediu o ladrão nesse caso? Vou te dar um Tá com exemplo fome, vai pior. roubar uma coisa e vai bater. Eu vou te dar um exemplo pior e aí você vai ficar mais doido ainda. Você disse que você tem padaria, você mora em Guaratinga, é? Não, tá Maraju. Ah, tá. O que acontece? Meu irmão, existe coisa pior. O direito é terrível. O que acontece? Olha aí a loucura. O cara vai furtar o chimango, não é isso? O cara vai furtar o chimango, o dono da padaria viu, perdeu a cabeça, arrastou aquele pedaço de pau que todo comerciante tem de trás do balcão, pensando que é o negócio da zorra, arrastou aquilo ali e quebrou o cara no pau. Meu irmão, eu tô para te dizer, pela prática e pela teoria do que acontece, o cara, dono do mercado, é capaz de sair acusado e o cara que estava furtando sair como vítima. Isso acontece deveras vezes. Por quê? Por conta da proporcionalidade. Veja o seguinte, o cara foi furtar o chimango era 50 centavos, o dono da padaria viu e reagiu. Viu, reagiu, pegou um pedaço de pau e acabou com o cara. Nessa de acabar com o cara, o que ele faz? Ele não se contenta só em bater no cara. Ele desfere um golpe, o cara cai, quebra um braço, ou o cara cai e quebra um dedo, alguma coisa, mas o cara cai e fica, por exemplo, com uma lesão corporal grave. E como o direito penal vem tutelar os bens jurídicos mais importantes, ele vai acabar tutelando quem aí? O ladrão, que na verdade vai largar de ser ladrão e vai ser vítima. Entendeu? Então, infelizmente, ocorre na prática, e tanto na teoria quanto na prática, essa inversão de valores. Uma hora que você não estiver fazendo nada, pesquisa na internet. Não sei se você ainda vai estar disponível. Se não achar, depois você me diz. Teve uma situação inusitada. O cara foi assaltar um salão. Não sei que estado foi. O cara foi assaltar um salão de cabeleireiro. Mas a dona do salão, pô, era lutadora. A mulher fazia artes marciais. A mulher conseguiu render o cara. A mulher tomou a arma do cara, imobilizou o cara e manteve o cara 3 dias em cárcere privado, obrigando ele a manter relações sexuais com ela por 3 dias. O cara saiu de assaltante para vítima de estupro e cárcere privado. E a dona do salão que se lascou, entendeu? Porque o furto dele foi tentado, ele não conseguiu levar nada e a mulher que se lascou. Então, assim, e aí por isso que o povo fala às vezes bem assim, o ladrão tem muita vez nesse país. Não é que o ladrão tem muita vez. É porque às vezes a reação é desproporcional, né? E a reação desproporcional, infelizmente, acaba gerando aí essa situação. Quem ia falar, professor? Ninguém? Então vamos lá. Vamos para frente, que atrás tem muita gente ainda. Tá me ouvindo, Vitória? Professor, a conexão de Miqueias caiu. Ele mandou avisar pro senhor. Ô dó. Mas se ele conseguir de volta aí, a gente aceita ele aqui. Viu? Viu? Beleza. Então vamos lá. E agora eu vou te perguntar uma coisa. Como é que você acha que o direito penal faz a seleção dos bens jurídicos mais importantes? O direito penal utiliza a visão garantista de Luigi Ferraioli, que é um italiano que escreveu muito sobre direito penal, chamado Luigi Ferraioli. Se você quiser, você anote aí, Teoria do Garantismo Penal. Você não faz nada mesmo, né? Só estuda, como diz o povo. Não faz nada, só estuda, como se estudar não fosse nada. E aí o que acontece? Né? Depois você leia a Teoria do Garantismo Penal de Luigi Ferraioli. Luigi Ferraioli trabalha com o garantismo penal sempre
baseado no princípio da dignidade da pessoa humana. Sabe aquele negócio que você passou a vida toda antes de entrar na faculdade escutando o povo falar? Os direitos humanos para vagabundo, os direitos humanos para esses ladrão, para esses bandidos, é assim, a polícia não pode fazer nada por causa dos direitos humanos, não sei o que, não sei o que. Na verdade, não é direitos humanos, são garantias constitucionais. E essas garantias constitucionais foram implementadas no direito penal justamente para garantir que o Estado, enquanto órgão repressor, não viole as garantias de nenhum cidadão, até mesmo daquele cidadão que estiver cometendo um crime. Vou lhe dar um exemplo aqui. Nós temos uma súmula vinculante. Tu sabe o que é súmula? Alguém sabe o que é súmula? Sim ou não? Sim ou não? Marcos sabe, não? Não sei, professor. É melhor Que é vocês súmula? responder, porque eu não consigo ver todo Eu mundo, sei. não. Por causa que eu estou compartilhando a tela. Alguém sabe o que é súmula ou não? Não, né? Um tratado internacional que é introduzido no país? Não. Não é tratado. Quase acertou, mas a súmula não É tratado. tipo quando não pode colocar, por exemplo, tem uma pessoa e vai colocar a esposa no cargo. Não. Súmula não. É Ninguém, quando... ninguém aqui gosta de jogo, não, velho? Ninguém aqui gosta de jogo, não. Tu nunca viu dizer, não, que o árbitro colocou isso na súmula do jogo? É assim, ó, o árbitro colocou isso na súmula do jogo. Mas, a partir de agora, você vai ouvir muito essa expressão súmula vinculante, súmula do STJ, súmula do STF. O que é súmula? Súmula, obviamente, a professora de constitucional, né, a professora Brunella, vai trazer um conceito fenomenal para vocês. Eu vou explicar da minha maneira para você compreender. O que é súmula? Súmula é como se fosse um artigo de lei que tem força realmente de lei, só que isso é editado pelos tribunais superiores. O STF, tu sabe agora o que é o STF, né? Não é possível que não saiba, sabe? O STF, o STJ, os tribunais superiores vão decidindo reiteradamente sobre determinado assunto, e aí, para poder não ficar julgando sempre a mesma coisa, eles editam um documento. O nome desse documento é súmula. Por exemplo, o STF edita súmulas vinculantes. O que significa dizer, professor, a súmula vinculante? É obrigação de todo judiciário seguir aquela orientação. Então, na verdade, a súmula é uma orientação, dos tribunais superiores para todos os operadores do direito. E aí eu vou te dar um exemplo de uma súmula dentro desse assunto que nós estamos falando aqui, dentro do garantismo. Por exemplo, existe uma súmula vinculante do STF, que diz o seguinte, que o réu ou o preso só pode ser algemado em caso de perigo, resistência ou fuga. Perigo, resistência ou fuga. Professor, e se o policial algemar fora dessas condições? Isso gera uma nulidade no auto de prisão em flagrante e a consequência vai ser o relaxamento de prisão, porque aquela prisão começa certa e se torna ilegal. Começa legal e se torna ilegal. Então, entenda o seguinte, quando nós falamos da visão garantista para selecionar os bens jurídicos, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que o direito penal ele vai cuidar dos bens jurídicos mais relevantes, agora de uma maneira a não abolir os demais direitos. Por exemplo, olha aqui Lázaro com essa cara toda de sério dele, olha para aqui. Veja o seguinte, você Lázaro, está aí na sua casa, entendeu? Está aí na sua casa e aí existe uma denúncia anônima de um vizinho e fala bem assim, liga 190 e fala, rapaz, o meu vizinho aqui, bicho, o cara é traficante, o cara tá vendendo droga. Mas só que entenda, e você está dentro da sua casa, não tá? Está dentro da sua casa. Ou a autoridade policial vai conseguir um mandado de busca para violar o seu domicílio, ou se ele chegar e violar o domicílio sem a sua autorização ou sem esse mandado, tudo aquilo que ele fizer vai ser nulo. Por quê? Porque ele está praticando agora uma ofensa a uma garantia constitucional sua. Qual é essa garantia constitucional? O seu domicílio. A Constituição Federal diz que a casa é um asilo
inviolável. Ah, professor, mas o cara tava com a droga lá. Não importa, cara. Não importa. Entendeu? Não importa. Se você só tinha uma denúncia anônima, não podia entrar. Agora, veja a diferença. Se estava em flagrante delito, aí pode entrar, até mesmo sem a sua autorização. Então, veja que o direito penal, quando ele fala em visão garantista, é o seguinte, ele vai dizer, olha, o cidadão, mesmo preso, mesmo respondendo por um crime, que aqui nós estamos falando de direito penal, nós estamos falando de crime, Heloísa, né? O que acontece? Nós estamos falando de pessoas que praticam crime, então o direito penal garantista é justamente isso. Não é porque o agente está praticando um crime que ele deixa de ter os seus direitos constitucionais. Ele não perde os seus direitos fundamentais enquanto cidadão. Ele perde o quê? O direito à liberdade. Mas o restante, é por isso que o povo não concorda. Mas o preso, por exemplo, tem direito a quê? Visita íntima nos presídios estaduais, ele tem direito à ligação, ele tem direito a receber uma carta. Por quê? Porque o direito penal não é para acabar com a vida do cara. O direito penal é para tutelar os bens jurídicos mais importantes de forma a conciliar. Vai punir aquele que praticou o crime, mas punir de uma forma justa, de uma forma igualitária, sem violar outros direitos. Porque senão seria uma guerrilha. O cara viola um direito e pratica um crime, e vem o Estado e viola outro direito dele também, e aí ficaria aquela guerrilha, uma sucessão de violações de direitos. Professor, mas quem que tá falando que eu não tô vendo? Nara, eu tô com uma dúvida. Uma vez eu vi em uma reportagem que a prisão servia para punir e remodelar a pessoa que cometeu o delito. Não entendi. Tipo, com a punição, ela seria transformada em outra. Isso também se encaixar? Na verdade, isso aí é a função da pena. A função da pena, que é... Ai. Mas não está errado de tudo. É porque nós estamos falando especificamente do direito penal como um todo, entendeu? O que você falou, na verdade, a palavra que eles utilizam chama ressocializar. É o objetivo da pena. É punir e ressocializar. É pegar aquela pessoa que cometeu um crime e transformar novamente em um cidadão que não vai mais praticar o crime. Eu acredito que isso vai acontecer quando Jesus voltar depois, sabe? Porque por agora, meu filho, tá difícil. Agora o cara entra no presídio ladrão de galinha e sai especialista em tráfico. Agora ele entra aviãozinho, entendeu? E sai gerente de quadrilha. Infelizmente, é a verdade. Mas isso que você ouviu falar aí são as finalidades da pena, entendeu? Que é pegar o cidadão que praticou aquele delito, vai submeter ele ao cárcere como medida repressiva, como punição, né? Ele vai receber a sanção, e lá ele deveria receber mecanismos realmente para fazer o quê? Para ser transformado, para ser ressocializado, a palavra é essa, para ser ressocializado. Entendeu? De boa? Entendi. O professor fala mais alto. Assim, tipo, você falou que um policial não poderia entrar sem um mandato de busca e etc. Só que se fosse outra circunstância, tipo violência doméstica, ou uma acusação de que ele estaria mantendo alguém em cárcere privado, alguma coisa do tipo. Pronto. Bacana. Poderia entrar sim. Bacana. Sua pergunta aí foi fenomenal. O que que acontece? No exemplo que eu te dei anteriormente, por que o policial não podia entrar? Porque ele simplesmente estava tendo uma denúncia anônima, certo? Vou pegar o seu exemplo agora, cárcere privado ou violência doméstica. Nesse caso, cárcere privado ou violência doméstica, nós vamos voltar no bem jurídico protegido pelo direito penal, o bem jurídico mais importante. E o bem jurídico, por exemplo, mais importante nesse caso aí é o quê? A vida. A vida é superior à violação de domicílio. E, além disso, o agente está em flagrante. Quando estiver em flagrante delito, pouco importa se ele vai deixar a polícia entrar ou não. Em flagrante, a polícia tomou conhecimento, pode ingressar. Então, a polícia chegou na casa do cara 11h30, meia-noite, e ele tá lá espancando a mulher, não tá? E tá aquele grito lá. Não precisa bater na porta e falar bem assim, senhor Marcos, nós queremos entrar. Não vai ter o senhor, é o pé na porta.
Ah, eu tô dando exemplo com você hoje. Você não queria namorar a menina? Então se quebra agora. Então o que acontece? Não vai ter negócio de senhor, deixa eu entrar. É o pé na porta, mão na cabeça, e, entendeu? E picar o gema pra dentro. E Dá levar exemplo ele. eu como polícia. Oi? Dá exemplo eu como polícia. Ah, tá. Vou dar exemplo pra você como polícia no próximo, então. Então, o que é que acontece? Nesse exemplo seu aí, e cárcere privado, por exemplo, é um crime permanente. A qualquer momento, o delegado, o policial pode invadir a casa, porque é um crime que se renova a cada momento, então, a todo momento, ele seja flagrante. Mas, quando a gente falar especificamente sobre isso, você vai entender. Mas, só para ficar mais claro, pode, nesse caso aí, pode. Por quê? É só fazer o peso. O que é mais importante? Não violar o domicílio ou deixar a mulher morrendo? Violar o domicílio é irrelevante, porque o bem jurídico maior vai ser a vida. Tranquilo? Joia? Pessoal, olha, tem 1 minuto e 18 que falta para encerrar. Eu vou enviar aí já o link da outra aula e a gente volta para adiantar o nosso assunto. Quem quer perguntar, pergunte antes de eu encerrar. Não, rever minha falta, por favor. Não entendi? Rever a minha falta, por favor. Rever a Eu sua. atrasei um pouquinho. Pronto, quem é eu? Eu tenho que ver eu. Juliana. Como é seu nome? E a minha professor. Oi. Você também, professor? Você que falou assim, rever minha falta, como é seu nome? Juliana. Juliana Soares. Ah, eu não gosto desse nome, não. Não vou rever, não. Juliana Ferreira? Isso. O meu também. O meu quem? Eu também. Fica tranquilo, vou fazer o seguinte, vai cair aqui, na segunda chamada a gente revê o de todo mundo. Tá certo? E Lara tá revoltada ali, brigando com o joelho, meu Deus do céu. Pessoal, tô encerrando aqui e já vou mandar o